Eu quero chamar a sua atenção, portanto, para a semente, a palavra, o Evangelho. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 4, e nós iremos fazer a leitura da parábola do semeador. Nós iremos ler do início, e neste primeiro momento nós iremos até o versículo 9. No decorrer da reflexão, eu lerei os outros versículos. Diz assim o texto: novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era tão profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raios. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Pai bendito, a tua palavra será lançada mais uma vez, lançada aos corações, e o nosso desejo é que ela frutifique, é que ela cumpra o seu propósito, e assim, dessa maneira, o teu reino continue a se expandir a partir do crescimento espiritual e também qualitativo desta igreja, quantitativo também desta igreja. A cada dia nós te pedimos, acrescente o número de salvos, para que possamos nos alegrar sempre e mais no Senhor. É assim que oramos, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante de uma parábola, aquilo que os estudiosos chamam de texto parabólico. Nós temos uma peça literária bem comum ao primeiro século, e essa peça literária, ela tem como gênero parábola. Alguns dizem que a parábola, ela faz parte de um gênero. Parábola, portanto, seria um subgênero. Mas de qualquer maneira, a parábola é um gênero literário. Mas o que é uma parábola além de uma peça literária ou de um gênero literário? Uma parábola é um conto fictício que tem como objetivo ilustrar uma verdade ou certas verdades. Alguém já disse, um estudioso das parábolas, disse que as parábolas de Jesus, principalmente, são como jardins imaginários, jardins criados, mas nestes jardins
há muito sapo de verdade. Então a parábola é uma história criada, fictícia, inventada, mas dentro da parábola há realidade no que diz respeito à verdade que Jesus está querendo comunicar através desse estilo retórico, digamos assim, de anunciar o Evangelho. Jesus está em seu tema central. Jesus está pregando acerca do reino de Deus. E nesta sessão de Marcos, capítulo 4, nós temos uma sessão, um bloco, capítulo 4 inteiro de Marcos, é reservado a parábolas. Parábolas que falam a respeito do reino de Deus. Então, quando Jesus conta esta parábola que eu acabei de ler, mas não apenas esta, as outras parábolas também, ele tem como propósito não somente ensinar, mas clarificar, iluminar para os seus discípulos a natureza do reino de Deus que está sendo estabelecido por Ele mesmo. Pois bem, dito isto, um dos grandes desafios é descobrir qual é o ponto central de uma parábola, neste caso em especial desta parábola, porque aqui você tem algumas figuras, alguns elementos e até alguns personagens, considerando a explicação que Jesus vai dar no outro lado da história, que é justamente a explicação da parábola a partir do versículo de número 14 em diante, quando Jesus explica cada figura. O desafio, portanto, é entender qual é o ponto central da parábola. Nós não podemos nos perder ou nos envolver naquilo que é periférico. Aquilo que é periférico apenas ajuda a entender o que é central. Então, o que é central na parábola? Será o semeador? Será a terra? Ou as terras? Ou os solos? Os ouvintes? Ou será que é a semente? O semeador saiu para semear a semente, e esta semente foi lançada em solos. Os solos, Jesus vai explicar, são os vários tipos de ouvintes. Diante dessas figuras, diante dessas imagens, qual é o ponto central da parábola? A nossa tradução já traz uma tendência, e a tendência é entender que o ponto central da parábola é o semeador. Porque quando você olha para o início do texto, no sobrescrito, você tem a parábola do semeador. Eu não discordo que esta parábola seja a parábola do semeador. Concordo que é também a parábola do semeador. Mas olhando atentamente para a parábola, discordando de alguns e concordando com outros, eu compreendo que esta parábola é, na verdade, a parábola da palavra. Porque o reino de Deus, que é o que está em pauta no ensinamento parabólico de Jesus, o reino de Deus não depende do semeador, nem tampouco daquele que tem boa vontade para receber a semente. O reino de Deus depende única e exclusivamente da semente, e esta semente é a palavra encarnada, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o rei do reino, então o reino é estabelecido com ele, mas este reino começa a ser expandido quando a palavra vai
central da parábola, ou o elemento central da parábola é a semente, porque é dela que dependem todas as coisas no que diz respeito ao reino de Deus e à igreja. Não depende do missionário, nem tampouco do perdido que está para receber o que o missionário tem a dizer, mas depende da mensagem que o missionário, que o pregador, que o crente, que a igreja carrega para transmitir ao mundo, tornando assim Cristo conhecido entre as nações. Posto isto, esclarecido isto, já que a parábola é a parábola da palavra, eu quero destacar algumas verdades incontestáveis sobre a palavra de Deus à luz do texto. Primeira verdade: a palavra de Deus, ela deve ser semeada mundo afora. A palavra de Deus, ela deve ser semeada mundo afora. Perceba que o texto começa nos informando o seguinte: novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Jesus não está ensinando, portanto, dentro de um ambiente religioso, no caso, numa sinagoga, ou até mesmo no templo. Não, Jesus está ensinando à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. E ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo, e aí ele conta a parábola do semeador. O ponto é, Jesus, que neste caso é aquele que está semeando a palavra, perceba, ele está fazendo isto ao ar livre. Ele não está limitado a uma sinagoga, ele não está limitado a um templo, ele não está limitado a uma tenda, ele não está limitado a um lugar. Sim, ele está num local, ele está à beira-mar, mas isso significa dizer que ele está semeando para além das fronteiras da religião. A religião que tem o costume e o hábito de se confinar, de se reduzir, porque nós temos os nossos locais de culto. Isso é bom ter um lugar como este, por exemplo, para semanalmente buscar a face do Senhor, adorar a Deus, fazer orações, súplicas e principalmente ouvir o que Deus tem a nos falar por meio da sua palavra. Agora, isso não basta, isto não é tudo, porque nós como igreja temos a responsabilidade, assim como o nosso Senhor e Salvador, de ir para além das quatro paredes. A palavra, portanto, deve ser semeada mundo afora. Desta sorte, uma aplicação óbvia e prática para você e para mim. O mundo deve ser o nosso limite missionário. O mundo deve ser o nosso limite missionário. Onde é que a palavra de Deus deve ser semeada? Em todos os lugares, onde houver pessoas, onde houver gente, onde houver um punhado de gente, onde houver um indivíduo,
desejamos continuar sendo igreja, nós precisamos evangelizar. Porque, como alguém já disse, uma igreja que para de evangelizar, em breve ela deixará de ser evangélica. Uma igreja que para de evangelizar, em breve ela deixará de ser evangélica. Pesa sobre nós esta responsabilidade: anunciar o Evangelho onde quer que nós estejamos. E aí eu pergunto: será que nós estamos tornando Cristo conhecido por onde quer que passamos? Será que nós estamos fazendo pontes de contato entre a igreja e o mundo, para que o mundo receba a boa notícia que é o Evangelho? Será que nós temos pregado? Precisamos pregar o Evangelho em todos os lugares. Num restaurante, shopping center, na praia, num lazer, no ambiente de trabalho, no corredor. O Senhor está o tempo inteiro criando situações para que o nome dele seja conhecido, criando oportunidades para que o Evangelho seja pregado. Há muita gente aí fora perdida e nós nos recusamos a entregar para elas o que nós temos de mais precioso: o Evangelho. Tive um feriado recentemente. O feriado caiu bem no sábado. Eu fui na sexta-feira para João Pessoa, na intenção de pegar uma praia no sábado. Mas, e quem foi para João Pessoa no sábado sabe o que aconteceu: chuva. Pense em uma pessoa que ficou decepcionada. Que decepcionado demais, frustrado. Eu parei com a minha esposa no carro, onde sempre nós costumamos parar para repousar um pouco, olhar o mar, conversar e etc. Ficamos dentro do carro e aquele toró. Eu tinha olhado a previsão do tempo, e na previsão, a partir das 12 horas, o sol ia abrir. E eu estava muito confiante, até porque, como eu sou ali daquela região, eu conheço, ali no Bessa onde eu estava, chove e o sol aparece. Chove e o sol aparece. Não, o sol vai aparecer. E aí Nair disse para mim: olha, quando a gente voltar, não, vai passar, calma, vai passar. E não passava. Para não deixar ela mais inquieta, eu saí do carro e fui para uma tenda. Estava armado, espetinho. Fiquei lá embaixo. Aí chegou um vendedor ambulante, vendendo algumas coisinhas, e muita gente por ali. Alguns estavam bebendo, conversando besteira, e eu lá calado. Aí o vendedor ambulante, todo molhado, olhou para mim e disse: rapaz, eu acho que essa chuva não passa. Eu disse: eu acho que passa, porque eu olhei, daqui a pouco, sol, daqui a pouco está abrindo o sol, passar. Ele disse, veja só, aí ele disse assim: você olhou na previsão de tempos e ele está dizendo o quê? Você está dizendo que vai passar essa chuva. Aí ele pegou e olhou para mim e disse assim:
Isso é o que diz a previsão do tempo. Mas quem determina é Deus se essa chuva vai passar ou não. Eu me recolhi, voltei para o carro e disse: Nair, vamos embora. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Quem era para estar fazendo ponte de contato era eu. Quem era para estar conversando com os que estavam tomando dose de cachaça era eu. Era para perguntar: essa chuva passa ou não passa? Passa ou não passa? É para eu dizer: é o Senhor que decide. O Senhor, o Criador dos céus e da terra. E entrava no Evangelho e começava a pregar o Evangelho e ia para casa, cumpria a minha missão. Eu não fiz isso. Eu fui para casa muito mais frustrado por causa do vendedor ambulante. Meu Deus do céu, esse homem saiu debaixo de chuva, não está dando certo o negócio dele, e ele aproveita o pior momento para fazer ponto de contato e dizer que Deus é soberano e que manda. Nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos semear o Evangelho. A gente precisa fazer pontos de contato em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Nós precisamos voltar, eu disse hoje pela manhã, falando sobre disciplinas espirituais, nós precisamos voltar ao primeiro amor, onde nós tínhamos sempre aquele desejo de fazer com que as pessoas conhecessem a palavra que nós conhecemos, a verdade que liberta. Enquanto eu meditava hoje à tarde, estava lendo o sermão, e no sermão tem uma parte do sermão que diz assim: novo convertido é igual a carro velho, onde para a prega. Aí eu olhei para a Nayana e disse: Nayana, tu lembras do Uno 93 que eu tinha na época? Se lembro demais. Quando eu dobrava a esquina, namorava com Nayana, dobrava a esquina para encontrar com Nayana, a mãe dela, minha sogra hoje, dizia: está chegando. O carro fazia uma zoada triste. Uno 93. Uno 93. E tinha um problema. Aliás, tinha vários problemas. Mas tinha um problema que me incomodava muito. Realmente carro velho, onde ele para, ele prega, ele fica pregado. E em várias ocasiões, minha esposa está aí de prova, em várias ocasiões o carro me deixou na mão. E eu lembro de ter saído da casa dela lá do centro, ia para o Bessa, e o carro dando sinais de que ia parar. O que é que eu fazia? Meu Deus, eu não posso parar em nenhum sinal. Então eu diminuía a velocidade, vendo o sinal, acelerava de acordo com o sinal. Se ele estivesse para fechar, eu diminuía bem lentamente, na expectativa de que ele fechasse e abrisse, porque eu não poderia parar. E eu lembro de ter parado exatamente, sabe onde? De frente ao Manaíra Shopping. Parei, o carro apagou. Disse: meu Deus, que carro abençoado. Tenho que sair do carro, dar um empurrãozinho nele para ele pegar. Eu preciso voltar a ser o 193, onde parar a pregar. Pregar o Evangelho. O Senhor está chamando você para pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho. Em tempo e fora de tempo, pregue o Evangelho. Semeie a palavra mundo afora. Segunda verdade, à luz do texto: a palavra de Deus é alvo principal do nosso inimigo.
palavra de Deus é o alvo principal do nosso inimigo. O semeador saiu a semear. Versículo 4: enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. E aí Jesus vai falar do terreno pedregoso e também vai falar do solo onde há espinhos. 3 tipos de solos. O Senhor Jesus, a partir do versículo 14, ele vai explicar: o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra, nela é semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam a palavra. Outras ainda são como uma semente lançada entre espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Bem, nós temos aqui 3 tipos de solos, ou de solo. Um primeiro ouvinte, um segundo ouvinte e um terceiro ouvinte. 3 tipos de ouvintes. Só que eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: o ouvinte à beira do caminho, deixa claro o texto, que é aquele que, antes da palavra chegar, Satanás, toda a palavra, ela não entra, ela não chega. Os outros terrenos, a palavra é semeada, mas aí há problema. Solo pedregoso é aquele que recebe a palavra, mas por causa da perseguição e da tribulação, com a mesma alegria que ele recebeu, ele sai muito triste e vai embora, com a mesma intensidade de sentimentos, e caiu entre espinhos. E a palavra foi sufocada. É aquele que se preocupa com as riquezas dessa vida. E aí, cobiça dos olhos, etc. Pecado. Abandonam a palavra. Esses 3 solos têm em comum uma coisa: nos 3, o diabo é que está operando por trás. O diabo é explícito no primeiro, mas ele está implícito nos 2 outros. Porque a perseguição e a tribulação, elas chegam até nós, nos tentando, para que abandonemos a palavra, e quem está por trás disso é o diabo. No caso do terceiro solo também, as preocupações com as coisas desta vida, as riquezas, a cobiça dos olhos, que a palavra de Deus não chegue nos ouvintes, nos distraídos, naqueles que não são profundos e, portanto, recebem com alegria, mas depois abandonam a fé, se é que houve fé em algum momento. E também ele é o responsável por extirpar a palavra, erradicar a palavra do coração daquele que ainda nutre sentimentos mundanos. Ele está operando de todas as formas para que a palavra não chegue, ou se chega, não dê o seu fruto. O que é que a gente faz então como igreja? A parábola não nos ensina a fazer outra coisa a não ser semear. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque há no nosso meio movimentos de libertação espiritual, batalha espiritual
nível Neuza e Tió. E as pessoas estão muito apegadas a essas coisas de gente possessa. Tem que encarar o inimigo assim, com libertação, tem que fazer uma libertação ali. Deixa eu dizer uma coisa. A palavra de Deus, ela é responsável, ela é suficiente, ela é poderosa para libertar aquele que está cego pelo Deus deste século. A palavra de Deus é suficiente. Por isso, eu quero colocar da seguinte maneira, fazendo uma aplicação. Igreja, a nossa luta é contra principados e potestades, contra Satanás, contra o inimigo nosso. O que é que nós iremos fazer? Somente lançar a semente, pregar o Evangelho. Se for necessário, você expulsa o demônio. Eu creio em possessões demoníacas, em casos complicados e que precisam realmente que um crente cheio do Espírito chegue em nome de Jesus e expulse. Sim, eu creio nisso. Mas isso não é regra para a igreja. Igreja, nós não fomos chamados para caçar demônios. Nós fomos chamados para semear a palavra. Não somos caçadores de demônios. Somos missionários do Evangelho. Não fique procurando possessão. Fique procurando gente que precisa da palavra de Deus. Vá lançando a semente e deixe, abra a jaula e deixe que a palavra, como um leão, alcance a pessoa, devore o mal que está dentro dela e a liberte para todo sempre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pregue a palavra, porque ela é a grande responsável pela libertação daqueles que estão perdidos e escravos do pecado. Mas nós temos, amados, uma terceira e última verdade sobre a palavra de Deus. Em último lugar, a palavra de Deus cumprirá o seu propósito de salvação, independente de qualquer coisa. O semeador saiu para semear, parte caiu à beira do caminho, parte caiu em um terreno pedregoso, parte caiu em solo que tinha espinhos, mas parte caiu em terreno fértil. Aí diz o Senhor Jesus: outras pessoas, versículo 20, são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por ano. A salvação alcança vários ouvintes. Um produz de uma forma, outro produz de outra, outro produz mais frutos, outro menos frutos, mas há muita gente perdida que é solo fértil, que foi gente que fora eleita antes da fundação do mundo e que só espera que a palavra entre em seus corações. A palavra certamente cumprirá o seu propósito. Cumprirá o seu propósito até mesmo na perdição daqueles que não aceitam nada. É isso que Jesus diz quando os discípulos estavam com ele
Em particular, versículo 10, quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas. Com que propósito? Ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Isto é, tem gente cega para a palavra e que deseja continuar cega para a palavra. Essa é a interpretação do texto. E qual é o propósito da parábola ou da palavra, neste caso? Dar à pessoa aquilo que ela quer, que é continuar cega. A pessoa não quer ouvir a palavra, não quer. Então a punição é, ela não vai entender a palavra. Ela não quer enxergar, então ela não vai enxergar. A mensagem vai ficar obscura. Essa é a grande punição para os perdidos. Mas para aqueles que desejam salvação, a palavra, ela se abre a entendimento. O entendimento desce ao coração. A fé e arrependimento, a conversão, a regeneração, batismo com o Espírito Santo, transformação de vida. A palavra vai cumprir o seu propósito sempre. Eu lembro de uma vez que eu quero caminhar para os finalmente, ter saído de uma pregação muito decepcionado com a pregação. Muito. Eu sempre saio decepcionado, tá? Sempre. Eu sempre saio dizendo: os pastores sabem que essa é a nossa realidade. Nós sempre descemos daqui: eu pequei nisso, eu falhei nisso, eu deveria ter dito assim, eu deveria ter feito assim. A gente sempre sai nessa neura. Mas teve um dia que eu saí muito frustrado. E eu disse assim: eu não fui chamado para isso não. Eu não fui chamado para pregar. Eu estava tão angustiado que eu fiz contato com um pastor mais experiente. Eu disse: pastor, aconteceu isso. Eu estava muito desanimado. E aí o pastor disse: André, eu tenho 30 anos de ministério. Isso acontece com tanta frequência que eu já estou acostumado. Agora deixa eu dizer uma coisa, meu filho. Não se preocupe não. Isso é apenas uma vaidade do nosso coração. E mais saiba que o que você pregou, e ele usou exatamente essa expressão, que você pregou vai cumprir o seu mistério. A palavra sempre cumpre o seu propósito. Ela é viva e eficaz. Ela não depende da habilidade do semeador, da retórica do pregador, da oratória do mensageiro, não. Ela alcança pela instrumentalização poderosa do Espírito Santo. Meus irmãos, vamos pregar esta palavra, vamos abrir a jaula e vamos deixar o leão fazer o serviço dele. Eu quero concluir fazendo um apelo. Se quiser se converter nesse apelo, vem também. Mas eu quero fazer um apelo dentro da mensagem, e o apelo é: eu quero chamar aqui à frente aquele que deseja ser restaurado na vida de evangelização. Eu preciso pregar mais a palavra. Eu estou incomodado com a minha vida. Eu preciso. Tem alguém aqui como eu, incomodado? Eu queria que você saísse daí e viesse para cá. Isso, minha filha, venha para cá. Venha para cá, pode vir. Porque são 21 anos. 21 anos pregando a palavra. E o que é que a gente precisa fazer? Continuar fazendo a mesma coisa, pregando a palavra. Não tem segredo, irmãos. Não apenas aqui no púlpito da nossa igreja, mas o mundo lá fora.
Gostaria de convidar os pastores aqui comigo à frente, gentileza, reverendo Salvador, reverendo Brunal. Nós iremos pedir ao Senhor que restaure em nós esse desejo de pregar a palavra para os perdidos, para que eles encontrem aquilo que um dia nós encontramos, e foi por intermédio de alguém que pregou a palavra para a gente, irmãos. Que bom que você está aqui. Que o Senhor nos levante poderosamente como agentes do Rei para semear a boa palavra. Gostaria que o reverendo Salvador orasse por isto e por nós. Depois dessa mensagem, quando nós vemos à frente, me veio uma frase à mente. Você está assinando a sua carteira de trabalho para trabalhar para o Reino, com a certeza que não vai ganhar um tostão. Trabalhar para Deus voluntariamente. Aí você vai pregar no seu consultório, dirigindo com alguém no carro, vendendo para alguém. Você vai ter a oportunidade de levar a semente, porque a semente você vai receber. Vamos orar. Pai, obrigado por ter colocado no nosso coração esta palavra, por ter trazido à igreja este despertamento. Obrigado, Pai, por oferecer esta palavra que é tua, que muda vidas, que transforma pessoas. E pedir que nesta noite cada pessoa que está aqui à frente, que decidiu, ó Pai, dar esse passo, que possa firmar um compromisso, não com a igreja preterna, mas com o Senhor. Que seja, ó Pai, pelo Teu Espírito assinado agora este documento com eles e com elas, para que possamos sair daqui e não perder tempo, evangelizar a tempo e fora do tempo. Obrigado, Pai, por cada pessoa que disse sim ao Senhor. Obrigado porque a Tua mão está sobre nós, está cuidando de nós. Em nome de Jesus.